Meio-dia mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, e o meu companheiro nos trabalhos técnicos, André Santos, fazemos companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova, sua FM 95.9, no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e lá você consegue acompanhar toda a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E nem sempre se considerou o serviço judiciário exercido pela Igreja através dos tribunais eclesiásticos como uma ação pastoral. Falar em pastoral judiciária parece algo impróprio e até estranho para alguns. De fato, porém, o trabalho dos tribunais e de outros serviços eclesiais voltados para a aplicação do direito canônico também faz parte do cuidado do pastor pelo seu rebanho. Portanto, inclui-se entre os serviços pastorais. O exercício da justiça eclesiástica possui finalidade genuinamente pastoral e deve ser oferecida aos fiéis com esse mesmo espírito. Não se trata de mera burocracia, nem de formalismo ou de legalismo desnecessário, mas sim de oferecer assistência canônica e judiciária aos fiéis que tenham a necessidade disso para o seu maior bem. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho da pastoral judiciária. Você sabia que na nossa Diocese de São José dos Campos, desde 2016, são realizados diversos serviços e orientações por esse setor? Hoje nós vamos conhecer detalhes de como a pastoral judiciária em nossa Diocese atua, quem faz parte desse trabalho, quem aí de alguma forma pode ter esse atendimento, essa orientação. E você, claro, pode participar conosco, tirando as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas pelo nosso WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer os nossos convidados de hoje, vamos saber como fica o tempo neste início de semana, aliás, primeira segunda-feira deste mês de agosto. E Mônica Maria, que calor é esse, né, minha gente? Estamos no inverno, mas parecendo né, que a gente está no verão. Conta pra gente aí, Mônica, essas temperaturas devem seguir elevadas? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, Vanessa, calor mesmo. E para esta segunda-feira, segundo os meteorologistas, devemos ter mais um dia de sol e calor sem chance de chuva. Mínima de 12 e a máxima pode chegar aos 28 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, mesmas condições do vale. Dia de sol sem chance de chuva. Mínima de 17 e máxima de 30 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, a semana começa com um dia de sol entre algumas nuvens e tempo segue firme sem chuva. Mínima de 9 e máxima de 23 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Então, o jeito é beber bastante água, se hidratar aí, né? Já que estamos com esse dia tão quente, né? Temperatura mais elevada, como a Mônica bem colocou. E hoje, como eu disse, nós vamos conversar sobre a pastoral judiciária aqui da Diocese de São José dos Campos. Você já ouviu falar sobre essa pastoral? Você sabia que existe em nossa diocese esse trabalho? E quem vai conversar conosco, trazer detalhes, contar um pouquinho mais, né, sobre o dia a dia, sobre quem pode aí de alguma forma receber orientação da pastoral, é o diácono Oscar Ivo e também o Fábio Vieira Custódio, eles que são membros da pastoral judiciária aqui da nossa diocese de São José dos Campos. O Fábio já esteve conosco numa outra oportunidade, mais uma vez retornando aqui. Seja bem-vindo, Fábio, sempre uma alegria poder recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos aí, os ouvintes que estão nos acompanhando nesse dia de hoje. É com muita alegria que nós queremos desde já agradecer o convite de retornarmos aqui. Em uma outra oportunidade eu vim falar sobre o jubileu na nossa paróquia São Benedito do Alto da Ponte, né? E agora vindo aí falar especificamente do trabalho do qual eu também
faço parte da diocese aqui de São José dos Campos, que é a pastoral judiciária. Legal. Conosco também o diácono Oscar Ivo. Diácono, sua bênção. Que alegria poder recebê-lo aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Deus abençoe a todos, né? E é para nós uma alegria muito grande de poder estar aqui conversando um pouquinho, falando um pouquinho dessa nossa pastoral judiciária na Diocese de São José dos Campos. Um trabalho assim bem direcionado àqueles que estão, né, com as dificuldades ou pensam muitas vezes que não tem solução na sua vida, fica lá e aí a gente dá uma mãozinha aí para que eles possam resolver a sua situação, para que eles possam novamente ter uma outra vida, né, de uma maneira diferente. Sim, com certeza. O diácono é da paróquia de Santana, é isso? Santana, isso. Ah, bacana. Deus abençoe. Um abraço para os paroquianos também, né? Estavam em festa agora esses dias, né? Agora estão em período de descanso, né, da festa, porque daqui a pouco tem outras coisas, né, diácono? Ah, sim. Agora já no próximo sábado já começa a Semana da Família, né? Ó, tá vendo só? E daí a gente vai a Amém. semana toda nesse trabalho aí, focando a família, né? Paróquia nunca para, né, diácono? A gente brinca assim, mas o Fábio também, que ajuda Sim. tanto para a vida paroquial, ela não para, né? Graças a Deus, né? E, gente, você que quiser participar conosco, o WhatsApp liberado 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Você pode fazer a sua pergunta aqui para o nosso programa de hoje. E claro que a gente vai começar falando, explicando, né, o que é a pastoral judiciária, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, meu Deus, mas que pastoral é essa, né? Será judiciária lembra de processo, mas que processos são esses? Conta um pouquinho pra gente, Fábio, e também diácono, fiquem à vontade para explicar, né, o que é pastoral judiciária. Primeiramente, para a gente falar sobre a questão da pastoral, a gente vê que nós conhecemos outras pastorais, né? Sim. Pastoral vocacional, voltada para as vocações, pastoral da juventude, para a juventude, né? Então, são diversos trabalhos na nossa igreja que direcionam para alguns, vamos dizer assim, sociais, né? Tudo tem voltado assim à pastoral. Então, a pastoral judiciária tem esse trabalho também de ir ao encontro das pessoas, né? De ir ao encontro daqueles que necessitam, que precisam e que primeiramente tiveram assim, essa busca do seu casamento que não deu certo, né? Não deu certo, procura-se a nulidade matrimonial a partir daquilo que o direito canônico também possa estar de acordo, né? Depende daquilo que é apresentado. Então, a pastoral judiciária, ela é como um trabalho próximo aos tribunais eclesiásticos. Em especial, o nosso tribunal próximo aqui é de Aparecida. Então, o Tribunal Eclesiástico de Aparecida, ele corresponde também a outras dioceses daqui de Aparecida, né? Então, não somente São José dos Campos, mas também Taubaté, Lorena, Caraguá, né? São essas dioceses e Aparecida que fazem parte desse tribunal eclesiástico. Então, esse tribunal, ele corresponde também a todas essas dioceses, né? Não somente aqui a São José dos Campos, mas nós aqui, propriamente dito, nós temos esse trabalho mais próximo com o tribunal, né? Como se fosse um braço ali mesmo, que faz com que as pessoas se aproximem mais, né? Possam entender mais esse serviço da pastoral, e para que a gente possa resgatar novamente essas pessoas que estão talvez na segunda união, mas que possam dizer assim, não, você pode continuar, você faz parte da comunidade. Sim. Né? O acolhimento, né, Diácono? Então, mas isso é interessante a gente observar, que não faz muito tempo que surgiu isso graças ao nosso Papa Francisco. Pois é, inclusive, né, até a gente comentava aqui antes que muitas pessoas talvez nem saibam que existe a pastoral judiciária. Já ouviu falar sobre nulidade matrimonial, mas não sabe nem que caminho é esse, né, diácono? Exatamente. Então, o Papa Francisco, ele veio resgatar a família. Ele veio trazer exatamente o que ele falou, que queria tribunal em cada diocese, mas devido às circunstâncias, à dificuldade, né, que é o tribunal, ele tem que ter bastante juízes, Sim. né, todos eles doutorado em direito canônico, então para as dioceses não era viável, né,
cada diocese ter o seu tribunal, porque além de ser caro, né, para montar um tribunal não é muito fácil. Sim. Então, o que se criou na diocese? Essa extensão desse tribunal que se deu o nome de Pastoral Judiciária da Diocese de São José dos Campos. O intuito disso é resgatar as pessoas, fazer com que essas pessoas que se estavam sentindo excluídas, para que elas sejam incluídas na sociedade, na igreja, para que elas possam estar inseridas dentro daquelas pastorais, daqueles movimentos. Porque se pensava então que eu, né, como divorciado ou divorciada, eu não posso participar da vida da igreja. O meu casamento é para a eternidade, então, mas a pastoral, pensando nessa dimensão, aí formamos essa pastoral, né, o bispo, graças a Deus, Dom César, né, até parabenizo por isso também, né, por causa dele ter tomado essa iniciativa, né, de trazer aqui para a Diocese de São José essa pastoral, para poder estar resgatando isso e trazendo essas pessoas para dentro da igreja novamente. E assim, caminhando junto. Inclusive, eu comentei aqui que a pastoral judiciária da nossa diocese começou em 2016, é isso mesmo? É novo, Isso, não tem nem 10 anos, né? Estamos indo para 8 anos, né? Que bênção. 8 anos aí, que foi isso que o diácono Oscar falou mesmo, juntamente o Dom César, né? Na época, Padre Rogério Augusto, hoje Dom Rogério, né? Sim. Bispo lá, auxiliar de São Paulo, mas ele que foi o primeiro, assim, assessor da pastoral judiciária. Começou com ele e o Padre Rogério já era formado, né? Doutorado em Direito Canônico, né? Então, ajudou muito nesse começo desse trabalho. Na formação, né? Não só dos diáconos, mas também dos leigos. Temos leigos também que participam, que atendem, que fazem esse tipo de atendimento também. Mas foi lá que a gente começou, né? Você estava nesse início, Fábio? Eu estou desde o início. Eu fui o primeiro a ser o secretário, né? Na época eu trabalhava na paróquia São Meridildo da Ponte, como secretário de lá, né? Daí a gente foi transferido para cá, para a pastoral judiciária, aí para trabalhar especificamente com a questão de nulidade matrimonial. Na secretaria a gente tinha alguma noção, alguma coisa, porque a gente ajudava a abrir os processos de casamento, né? Tinha os contatos com os diáconos também, e talvez uma outra coisa de nulidade a gente sempre ouvia falar, que talvez alguma documentação que precisava e assim por diante. Agora a gente especificamente trabalha com essa questão, né? Então quando se liga lá na pastoral judiciária, eu que eu atendo lá, e lá que a gente faz o agendamento, tanto para os atendimentos do diácono, que o diácono Oscar que atende lá, o diácono José Carlos também da paróquia do Novo Horizonte também ajuda lá. Agora o casal também, Luiz e Roseli, também nos ajudam durante a semana nesses atendimentos. E também lá se faz as audiências daquelas pessoas que estão com o seu processo em andamento. Para não precisar ir em Aparecida, então eles são ouvidos aqui. Olha só, são ouvidos facilitando aqui. isso. Nós temos né? um auditor, o auditor Davi, né? Ele é funcionário do Tribunal Eclesiástico mesmo. Ele reside aqui em Caçapava e ele vem na parte da tarde, de segunda a sexta, fazer esse atendimento. Então nós temos esse atendimento tanto para as pessoas que moram mais próximas aqui, São José, da nossa diocese, São José, Jacareí, né? E Paraibuna. Algumas vezes também nós atendemos algumas pessoas também lá de Caraguá também, porque lá na diocese lá ainda não tem essa estrutura de atendimento. Então facilita para que as pessoas que abriram o processo, para não precisarem ir a Aparecida, elas são ouvidas aqui. Olha só. Né? Inclusive, diácono, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, o senhor, o Fábio, né, sobre nulidade matrimonial. Porque muitas pessoas acredito que devam pensar assim, nossa, mas então essa pastoral está apoiando o divórcio, né? Acredito que vocês devam ouvir isso. Nossa, então quer dizer que vocês estão incentivando? Eu gostaria que o senhor explicasse isso para os nossos ouvintes. Primeiro, o que é nulidade? É importante a gente destacar, é nulidade, não é anulidade, que muita gente fala, não é isso? Sim. Então, a nulidade é alguma coisa que foi anulada. Sim. Né? Por exemplo, quem casou no civil, ele vai lá e anula seu casamento. Porque a nulidade é aquilo que nunca existiu.
Por isso que é nulidade. De nulo, né? De nulo. Por quê? O sacramento do matrimônio, né? Casamento civil na igreja, sacramento do matrimônio. Então, o que acontece lá? Houve alguma falha. Então, esse sacramento é nulo. Um exemplo. O diácono vai assistir o matrimônio, não é celebrar. Celebrar é os noivos que celebram. Olha, gente, estamos dando uma aula aqui, tá vendo? O diácono vai assistir lá. Mas ele pulou a bênção nupcial. Então, não ficou completo aquele sacramento do matrimônio. Então, esse sacramento comprova, tudo é comprovado, né? Pelas testemunhas ou por documentos. Então, houve uma falha ali. Então, esse casamento é nulo, né? Uma outra coisa, no nulo, a pessoa vai lá, mas ela já está com a intenção. Bom, eu vou celebrar o sacramento do matrimônio, mas daqui a 3 meses eu vou separar. Nossa, acontece isso, gente. Esse sacramento... É o que a gente ouve, né, diácono? Se não der, nulo. a gente separa. Vou fazer um teste como se fosse assim? Sim, Meu Deus podemos do dizer, céu. né? Então, e aí umas outras séries de coisas também. Sim. A pessoa chega lá, mas ela está longe. Você aceita esse sacramento? Você aceita os filhos? Sim, mas eu não quero ter filho. Eu não quero ter filho. Então, esse é um outro momento também que leva a uma nulidade. Quem não quer ter filhos. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio é para a prole, para a geração da prole. Sim. Então acontece isso. Agora você me perguntou assim sobre o divórcio. O que acontece? A igreja, ela não é a favor do divórcio. Ela também não é a favor da separação. O que acontece? Jesus, ele nos ensina, né, que o casamento ele é indissolúvel. Sim. Então, sendo assim, nenhum poder humano, nenhuma pessoa tem condições para dizer que esse casamento, esse sacramento do matrimônio é nulo. Para que possa existir essa palavra nulo, somente um tribunal eclesiástico, diante de documentos, diante das testemunhas, diante do histórico de cada pessoa, né, o que aconteceu. Por isso que o processo que a gente chama de libelo, ele começa lá. O que as famílias achavam desse namoro? Como era a sua família? Como era a família da outra parte? Qual é a sua idade? Então, começa ali. Depois, num segundo momento lá, como que você começou seu namoro? Como que foi o seu noivado? E depois, como que realizou o sacramento do matrimônio? Em seguida, como começou a sua vida conjugal? Olha só. Então, é uma sequência para que o tribunal possa entender. Por isso nós falamos assim, olha, você faça um histórico, o histórico da sua vida. Desde quando você olhou para o outro ou você olhou para a outra e você viu o seu amor ali. Então, narra tudo ali. Aí alguns perguntam, mas a outra parte vai ler isso? Mas por quê? Não, porque se ele ou ela lê isso aqui, vai dar uma coisa. Não, o tribunal ele é restrito àquilo dali. Ele guarda todas essas coisas, né? Então é como dito, né, somente um tribunal pode dizer se esse sacramento do matrimônio foi nulo ou foi verdadeiro. Então é interessante, né, quando o senhor cita isso, porque muitas vezes a gente não tem dimensão mesmo, né? Eu acho que quem, na graça de Deus, tem uma relação matrimonial bem firmada ali, concreta, talvez não tenha essa dimensão de quão grande sofrimento é, né, Diácono, também Fábio, para essas pessoas, para chegar nesse ponto de dizer, né, olha,
eu não dá mais, não é isso, né? É um sentimento de sofrimento e ao mesmo tempo, para alguns, eu imagino que até de vergonha, não é? Sim. Acho que hoje a gente ainda tem um pouco disso, né? Ainda as pessoas, nessa questão que a gente está falando do libelo, é tipo como se fosse uma carta ou histórico mesmo, e você pensa que a pessoa tem que escrever isso. Aquilo que às vezes dói, né? Nós temos tipo um questionário que ajuda, mas não é um questionário de pergunta e resposta. Né? Como foi vocês se conheceram? Nós se conhecemos em tal lugar. Não, existe tipo um roteiro mesmo, mas muitas vezes aquilo lá você tem que resgatar coisas do passado, ou coisas daquela situação, daquele período de tempo, seja de 1 ano, de 3 meses, de 10 anos, seja o tempo que for, né? E para a pessoa resgatar novamente, né? Escrever novamente, detalhar novamente aquelas situações, né? Porque daí vão analisar, né, esse período todo e ver também a situação, né, naquela época do casamento, né? Então, não é escrever uma carta ou um libelo dizendo mal da pessoa e da outra. Não é isso que a igreja nem quer eximindo saber. Culpa, né? Não é isso que a gente quer saber. Então, nossa, ela era assim, 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 realmente, tal. Tá, mas e você que está abrindo o processo? Como que é a sua relação, né, Diácono? Como que foi a sua relação de esposo, de esposa ali, né? Vivenciando aquele matrimônio, né? Vivenciando o sacramento. Então, requer colocar isso também. Porque a análise é feita da pessoa naquela época, né? Sim. Né? Às vezes, se é que foi para casar, para sair de casa, por exemplo. Não queria mais morar com os pais, não vou sair de casa. Ou por uma situação X ou outra que se encontrava com a pessoa, não, a gente vai casar, quem sabe melhor. Aquela esperança, de né? De repente a pessoa, ela não era mesmo de igreja, ou tinha algum vício, alguma coisa. Não, acho que o casamento as coisas melhoram. A gente vivendo junto vai melhorar. Sim. Então ocorre algumas coisas. Então tudo esse histórico é preciso para que a gente possa, para que o tribunal possa depois, recolhendo os depoimentos, né, da própria pessoa que abriu o processo e das testemunhas também, para que os juízes do tribunal possam olhar e verificar ali realmente qual que é o motivo de nulidade, se houve realmente. Mas é preciso que se conte a verdade, né? Conte-se a verdade, conte-se realmente o que vivenciou, para que possa fazer uma análise e declarar, né? Declarar que aquele matrimônio não existiu, né? O matrimônio tem essa questão de procurar mesmo aquilo que as pessoas procuram no tribunal, né? Inclusive, né, eu falei aqui da participação, se você quiser participar com a gente e não quiser ter seu nome divulgado, né, você não precisa colocar o seu nome também, tá? Porque às vezes as pessoas, né, se sentem aí de alguma forma, quer perguntar, mas não quer colocar o seu nome, não tem problema, só colocar pra gente aqui, não me identificar, pode participar com a gente. Aí tem uma pergunta que chegou pra gente aqui, olá, boa tarde, gostaria de saber, no caso da nulidade, é preciso que as duas partes deem entrada no processo ou apenas uma das partes? Então, é somente um processo, né? Um processo para entrar no tribunal, né? Se as duas partes quiserem participar, também pode participar. Acontece isso também. Acontece isso também. Porque as duas partes estão de pleno acordo, né, que aquela situação deles Sim. não tinha condições mais de sobrevivência junto, então se separou. Aí o que acontece? Quando chega no final do libelo, aí tem lá local, data, escreve o nome por extenso e assina embaixo. A outra parte escreve o nome, assina embaixo e faz autenticação no cartório. Aí as duas partes estão participando disso. Estão de comum acordo, né, Diácono? Essa assinatura da outra parte diz que aquilo que foi elaborado pela pessoa consta realmente a verdade. A pessoa se colocou mesmo como causa, assim, dos dois lados. Os dois lados foram culpados, aí, mas não quis dizer nem um mal de um nem de outro. Entraram num acordo, né? Exatamente. Porque sempre a gente diz assim, olha, quem está em julgamento não é o homem e a mulher.
quem está em julgamento é o sacramento do matrimônio. Sim, que é o mais importante, né? Ali, Isso, né? exatamente. Portanto, que quando você vai escrever o seu libelo, coloca a mão sobre sua Bíblia e fala, olha, eu tenho que dizer a verdade e escrever só a verdade. E nada mais do que isso. Sim. Não importa quem está errado e quem está certo. O tribunal não é para julgar isso, né, diácono? Quem está errado, quem está certo, né? Não, o tribunal ele quer saber se aquele sacramento do matrimônio, se ele foi verdadeiro ou se ele foi nulo. Se a pessoa ela se colocou para entrar no tribunal, então ela tem que ter consciência disso. Às vezes a gente diz, mas o diácono é muito radical. Não é que o diácono é radical, mas a gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser verdadeiro. Sim. Porque para o tribunal não importa quem está errado. Sim, não é briga de herança ali, né? Não é importante a gente dizer isso, não é? Não isso, é um processo ali de separação de bens. Porque acontece, não é? né? Acontece, a pessoa liga pra gente, Fabinho, eu queria até entrar com o processo de nulidade, mas vou perder a pensão. Não, a pensão é coisa do civil, é outra coisa. Não tem nada a ver com isso, né? Nosso caso aqui é o matrimônio, né? É a questão mesmo. Então, às vezes a pessoa ainda tem um pouco dessa ideia do processo, do tribunal, que a gente tem no civil, né? Que tem que você contrata o advogado para ir a seu favor e outro, e fica brigando lá por causa disso, ou por causa de herança ou coisa parecida. Então, a questão, não, é por mais que se fale tribunal, tudo, mas não é essa... É uma questão judiciária, mas em outra instância, né? Judiciária dentro da igreja, dentro do direito canônico. Com certeza. Até acredito que a pessoa também queira entender aqui, no caso, por exemplo, uma pessoa só pode entrar com o processo, por exemplo, o outro não aceita. Então, deixa eu só abrir por favor. Um parênteses aqui. Porque assim, tem muitos que não querem que a outra parte receba a declaração de nulidade. Sim. Né? Então o que acontece? A outra parte vai ao tribunal e vai falar a parte dela. Aí vai haver um confrontamento entre as duas partes. Se não chegar num comum acordo ali as duas partes, aí entra uma psicóloga. Então tem esse trabalho. Tem esse trabalho. Essa psicóloga vai ouvir as duas partes e depois ela vai dar a sentença dela. Porque o que é importante? A verdade. Se a pessoa que escreveu, ela escreveu a verdade, ela vai sustentar a verdade dela até o final. E quem está fazendo a controvérsia vai entrar em contradição. Então essa psicóloga diz... Consegue fazer essa análise, né? Então, o que acontece? Que o processo pode demorar um pouquinho mais. Sim. Porque o tribunal ele tem que ser justo, ele tem que fazer as duas partes. Muito bem. Hoje nós estamos conversando sobre a pastoral judiciária da nossa Diocese de São José dos Campos. Diácono Oscar Ivo e também o Fábio estão conosco aqui para falar um pouquinho desse trabalho. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já, ainda para falar sobre o processo, como dar entrada, como é aí, né, as etapas, né, desse processo, como que ocorre. E você, claro, continue participando conosco, 12 30 19 8801. Lembrando que se você não quiser se identificar, não precisa, só colocar para a gente aqui, a gente coloca a sua participação. Até já. Muito bem, 1h mais 2. Estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Hoje nós estamos conversando sobre a pastoral judiciária da nossa Diocese de São José dos Campos, entendendo um pouco mais sobre esse trabalho. O diácono Oscar Ivo e também o Fábio Vieira, eles que são membros da pastoral, estão aqui representando toda essa equipe de trabalho aí, que busca de alguma forma, como o diácono colocou e o Fábio também, essa questão da nulidade matrimonial, seguindo a questão do direito canônico. E hoje nós estamos entendendo um pouco mais sobre esse trabalho. E você, claro, continue participando conosco pelo 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você pode mandar a sua mensagem em texto ou em áudio não muito longo. E se você não quiser se identificar, não tem problema, tá bom? Só coloca pra gente não me identificar e tá tudo certo. Tem um áudio aqui do Marcos Lira, podemos ouvir, André? Carregando, vamos lá. Boa tarde, Vanessa. Oi, boa Marcos, tarde, ouvintes boa tarde. E convidados. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Diácono, eu sou Marcos. Eu sou da Pastoral Familiar aqui de Jardim Morumbi faz 25 anos. Algum tempo atrás eu tenho notado isso. Os nossos encontros de noivos são muito rápidos. Um dia, tem lugar que faz 2 dias.
Uma catequese, por exemplo, o crisma, ele demora quase um ano todo, né? Para se formar um padre é 10 anos, o diácono é 5 anos. Por que o sacramento do matrimônio tão importante tem que ser tão rápido? Você não acha que está na hora da gente rever um pouquinho esse formato nosso de encontro de noivos e pelo menos estender mais aí por uns 3 meses para acompanhar hoje, porque a juventude hoje está com a mentalidade totalmente diferente daquilo que nós colocamos aí às vezes nos temas. Você não acha que está na hora de mudar um pouquinho essa regra e começar a trabalhar um pouquinho mais esses encontros de noivos? Um abraço para o senhor, tudo de bom. Obrigada, amém. Olha só, né? O Marcos colocando o senhor aí na parede, hein, diácono? Olha só. Mas fala sobre essa questão, acredito, né? Essa preocupação dessa formação, né? Fábio também, diácono. Esse encontro que a gente tem de noivos ali, né? Porque a gente percebe às vezes exatamente, né? Que muitas pessoas vão ali só para cumprir preceitos mesmo, né? Como se fosse obrigação, infelizmente, né? Então, esse é um problema que é crônico, porque isso aí deveria ser uma coisa mais estendida realmente. Mas o que se pensa é que quem vai para o sacramento do matrimônio já está bem caminhado, né? Infelizmente não acontece. Sim. O que está acontecendo hoje nas pastorais, né? Ele, como citou, da pastoral familiar. Então, minha sugestão é que procurasse o padre assessor dessa pastoral e que se lançasse esta pergunta, esse novo modelo para que se pudesse. Em outras dioceses, não muito distante da nossa, é exatamente isso. São 6 meses. Já tem, então? Tem. Olha. 6 meses de preparação para o sacramento do matrimônio. Porque é um sacramento, né? Assim como ele citou ali, o crisma, a primeira Eucaristia das crianças, né? Porque é um curso rápido assim para o sacramento do matrimônio. Penso eu também, né, como diácono, que deveria ser mais extenso, né? Poderia aumentar até os temas para os encontros. Sim. Talvez houvesse um pouco menos conscientizar de que o sacramento do matrimônio ele é para a eternidade. Entender realmente, né, o sentido, né? O sentido disso. É verdade. Hoje nós vemos aí que se não der certo, separa. Pois é, infelizmente, né? E muitas vezes é aquilo, né? O imediatismo, né? A pessoa às vezes nem se conhece direito, né? Conhece ali pela internet, já um mês já está se casando, né? Então a gente tem que realmente pensar nisso, né? E como o diácono disse, né, Marcos? Vale a sugestão aí. Você que já é da pastoral familiar, né? Se unir aí, levar isso, né? Essa proposta, apresentar esse projeto, porque nós, né? Que somos aí cristãos, leigos, também temos essa função de levar isso, né, diácono? Sim. E incentivar, porque realmente, se a gente parar para pensar, é rápido mesmo. Tanta coisa, né? Eu já participei da pastoral familiar, e às vezes a gente quer levar tanta coisa, tantas temáticas, ainda mais no dia de hoje, em que a gente vive tanta coisa que a gente tem que falar, né? Às vezes a gente não consegue, ou é muito reduzido, pincela ali só, né? E são temas que a gente tinha que abordar com mais ênfase, né? Principalmente quando se fala família. Pois é. A família, né? Muitos se perguntam, mas como é que é a sua família? A entrevista para o sacramento, né? Como que é a sua família? Minha família, bom, meu pai já separou, minha mãe está para lá, para cá. E como é que é você? Eu estou aí também. Pois é, realmente. Mas fica a dica aí, né, Marcos? Procura aí, escreve esse projeto aí, quem sabe, né? Como o diácono disse, algumas dioceses já, então tem esse trabalho aí, né? Muitos com certeza vão torcer aí, né? O nariz, né? Imagina, 6 meses agora, né? Uma faculdade, né? Se for o caso, vai ter que ter uma faculdade, né, Adé? Porque eu falo que o matrimônio, o diácono pode dizer isso. O Fábio, eu não sei se é casado. Não, mas a gente pode dizer, né, diácono? O matrimônio é um curso diário. A gente aprende diariamente, né, diácono? Sim. Com certeza. Tem mais participações aqui, mas antes da gente ler as participações, eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente aí. Vamos lá. Lá a pessoa decide ver que realmente, olha, acho que tem alguma coisa errada aqui nesse matrimônio, não tá efetivo. Qual que é o primeiro passo da pessoa, né? O que a pessoa tem que fazer? Fábio, também diácono. Qual que é a primeira etapa disso tudo? Procurar a pastoral judiciária é o primeiro caminho ou não? Ela tem que ir na paróquia dela, procurar o pároco? Como é que é esse caminho? Primeiramente ela pode procurar a pastoral
Judiciária, né, que se localiza aqui na Avenida São João, 2650, Jardim das Colinas. Atualmente é o prédio da Cúria também, né? A Cúria mudou para lá também. É o prédio lá também próximo, também é o seminário diocesano, né? Para quem não conhece, mais Isso. fácil, Festa nas Colinas. Antiga Festa né? nas Colinas, Agora né? ali, do lado nosso, ali tem a Capela São Peregrino, né? Sim, então verdade. também é um ponto de referência para você poder chegar lá. E entrando em contato com a Pastoral Judiciária, aqui nós temos também algumas paróquias que temos os diáconos, como o diácono Oscar, que ele atende na paróquia de Santana. A paróquia do Novo Horizonte tem o diácono José Carlos e outras paróquias também que tem também. Os horários nossos lá sempre na parte da tarde, a partir das 14 horas. Você liga no 4009-8392 e eu agendo conforme a agenda dos diáconos que lá atendem para esse primeiro momento, para essa primeira conversa, né? Conversar, porque daí o diácono vai explicar o que é o processo de nulidade matrimonial, como que funciona, vai escutar um pouco da história também da pessoa, Sim. né? Os documentos que precisam e assim por diante. E questão do libelo, que a gente falou, essa elaboração dessa carta. Então, no primeiro momento, para conversar também. Porque muitas vezes ela pode até procurar o padre da paróquia, mas às vezes o padre não tem assim uma orientação ainda do que fazer, né? Como fazer e tal. E que às vezes eles têm o conhecimento básico do direito canônico ao longo dos anos da teologia, tiveram essa matéria, estudaram, mas não se aprofundaram nesse direito canônico, vamos dizer assim, né? Nessa parte de nulidade. Então, orienta-se para que venha aqui na pastoral judiciária, converse, né? E daí vamos tendo o primeiro passo. Acho que o primeiro passo é para conhecer realmente isso daí, né, Diácono? Sim. Então, mas também no caso de algumas paróquias, já tem as pastorais familiar, né? Pastoral familiar em cada paróquia, e já tem algumas pessoas que já estão preparadas para esse atendimento, né, lá. Então o que é a orientação aí nesse caso aí? Que procura essas informações, né? Se tem alguém na paróquia que faça atendimento, se não tiver, aí vem para a nossa pastoral, no seminário, né? Porque tem alguns diáconos, algumas pessoas porque nós temos assim também uma formação. É isso que eu ia perguntar. Os membros da pastoral passam por formações, então? Então, nós temos uma formação continuada, né? Todo primeiro sábado de cada mês a gente tem essa formação. É mensal, então? Sim. Mensal, né? Com exceção de alguns sábados, né? Que tem outras atividades, por exemplo, um feriado, por exemplo, 7 de setembro, não tem condições a gente ter essa formação, né? Mas nós todos os sábados, primeiro sábado, das 9 até 11h30, meio-dia, a gente tem essa formação continuada, né? E tem também alguns livros, né, que a gente recomenda para que as pastorais, os movimentos também possam estar lendo, né? Um deles aqui é até interessante, que ele chama assim, Casamento que Nunca Deveriam Ter Existido. Olha só, casamentos que nunca deveriam ter existido. É de Jesus Hortal. Olha só. Agora, por favor, Diaco, pode concluir. Depois nós temos lá Vede Mecum do Monto Próprio Mitis Lutix Domini Jesus, de Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida. É um outro livro também que vai direcionando as pessoas para ela entender um pouquinho desse sacramento como nulidade. E depois nós temos também o Pastoral Judiciário e a Nulidade Matrimonial, de Valdinei de Jesus Ribeiro e Manual Jesus@Conde. Então são pequenos livros assim de fácil acesso, de fácil entendimento, para que as pessoas possam também estar se inteirando de como orientar ou de como participar com o seu próprio processo de nulidade. Agora, Fábio, conta um pouquinho pra gente, uma vez então que essa pessoa faz esse primeiro passo, seja aí procurando um membro da pastoral judiciária ou mesmo a pastoral judiciária aqui no prédio da Cúria,
Qual que é o próximo passo após, né, essa conversa, ou mesmo esse início aí do processo, né? Isso vai direto para Aparecida? Como é que é esse caminho? Existe um tempo, né? Ou o tempo não é padrão? Cada caso é um caso? Então, depois que é elaborado esse libelo, né? Tem alguns documentos que é necessário também para, juntos nesse período de tempo, né? A pessoa que está para abrir o processo, ela precisa ir na paróquia onde ela casou, né, para pedir uma cópia, um xerox do processo de habilitação matrimonial, né, o processo que ela assinou na época do casamento. Solicita a secretaria, solicita também um comprovante, né, desse casamento religioso, que esses casamentos são registrados em livros, né, a paróquia tal, livro tal, número tal, a data, tudo certinho. Depois, tendo toda essa documentação, vai entrar em contato com o tribunal em Aparecida, porque lá que é o tribunal, a gente não abre o processo aqui, porque apenas a pastoral judiciária tem esse trabalho, né, dessa orientação, mas o processo em si abre lá em Aparecida. Entendi. Então daí entra em contato lá, agenda com a secretária Rita, né, conhecida por Ritinha. Ela agenda uma data para que você possa levar essa documentação. Talvez uma ou outra coisa você já pode encaminhar por e-mail, combinando com ela também. Aí ela marca o dia para que você possa abrir esse processo. Dali para frente, aí vai depender que cada processo é uma história, né? A gente não pode falar assim, olha, a pessoa vem, daqui a um ano vai resolver. Pode ser que sim, 1 ano e meio, 2 anos. Mas cada processo é uma história. Mas tem uma média de tempo, assim? Então, mais ou menos o tribunal coloca nessa questão assim, de ter mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, né? Porque são vários processos, né? A gente não está falando só daqui, como eu disse no começo da conversa, né? Não é só o processo de São José dos Campos, tem muitos outros, né? E então, até porque cada caso é um caso, cada né? Cada caso é um caso. Inclusive o diácono comentava aqui no intervalo, Fábio, a questão, por exemplo, da outra parte. Essa outra parte, ela tem que ser encontrada. Notificada, isso, exatamente. Ela tem que ser notificada, porque o tribunal, ele faz de tudo, primeiramente, para entrar em contato com essa pessoa, né? Através de carta, o AR, né? Carta com AR, para que volte depois, que seja uma comprovação que a pessoa estava ciente daquilo, né? Se ela quis se interessar pelo processo ou não, mas pelo menos recebeu. E em último caso, quando ainda não se encontra, lá o tribunal ainda pede para o intermédio da Rádio Aparecida fazer um pedido, por lá fazer um pedido para que se conhecem fulano tal, de repente até pela rádio alguém possa conhecer essa pessoa, para pelo menos ter um contato, né? Para ter essa localização. Isso, ter essa localização. Olha só. Por mais que a pessoa não queira participar, né? Às vezes mas ela precisa estar ciente ali. Isso, às vezes ela recebe uma carta lá e não sabe o que é, tribunal, judiciário, processo, já Meu Deus, judiciário já pensa no processo, isso, né? Exatamente, entendeu? Sim, até o Marcos colocou aqui, diácono, ó, no site da Canção Nova tem o livro lá, Casamentos que Nunca Deveriam Ter Existido. Já estou comprando o meu, ó, tá vendo só? Isso aí. Que legal. Tem uma pergunta aqui, Fábio, a pessoa pediu para não ser identificado, talvez você possa dar uma orientação a ela. Boa tarde. Um amigo procurou o tribunal para conseguir anular seu casamento, lembrando que não é anular, é nulação, né, nulidade. Ele foi ao seminário e falou com o padre. Ele está aguardando até hoje. O que fazer? Ela pediu para não ser identificada. Mas ela não coloca aqui, por exemplo, quanto tempo tem, qual que é a orientação? Então, porque se ela foi conversar com o padre lá, o padre que foi um amigo dela aqui. Então, o padre deu a orientação dessa que já foi colocado de elaborar o libelo, né? A gente até, muitas vezes fala, se você quiser escrever tudo, fazer um rascunho e voltar num outro momento para que o diácono ou o padre possa dar uma lida novamente, né? Às vezes pode ser que precisa acrescentar alguma coisa, porque isso tem que ser digitado, né? Tem que ser digitado. E como eu disse para você, não é um questionário de pergunta sim ou não, mas tem que ser direcionado conforme, principalmente em situações que nos primeiros momentos do casamento, né? Ou até do namoro, noivado, seja um momento que seja específico. Talvez tenha ido lá e procurado, mas deve ter tido um retorno. Teria que ter um retorno que o padre pudesse voltar, né? Eu voltar na época deve ser algum padre que hoje, como eu disse, o padre Fabiano, ele está em missões, que já foi da nossa pastoral, o padre Rogério também, que hoje é bispo, né? Eles foram assessores da nossa pastoral,
E a orientação sempre que eles davam era isso, de voltar numa outra oportunidade, né, procurar escrever um pouco mais, ver, né, direcionar. Então talvez possa ser isso. O que a gente poderia indicar para ela que entrasse novamente em contato com a gente, né? Aí o diácono também vai estar à disposição também para que a gente possa ver aonde que parou aí se foi dado a entrada realmente, isso, né? exatamente. Até porque, lembrando que a entrada, como o Fábio e o diácono disseram, Ela quem dá a não é entrada Aparecida. não é aqui, é em Aparecida. Isso. Aqui é a orientação, né, desse primeiro passo. Então, precisa entender aqui. Então, você veja com o seu amigo aí, em que, né, que pé que foi, o que aconteceu realmente, e peça para ele entrar em contato, né, na Sim. pastoral, agendar um horário para entender certinho. Certo. O telefone, repete pra gente. O telefone é o 4009-8392. 4009 8392. Entra em Isso. contato lá, né? Agenda, o horário para entender, né? Qual que é o caminho que tá aí, né? Certo. Agora, conta um pouquinho pra gente, diácono. Uma vez que vai aí, é aberto esse processo no tribunal, né? Como é que é isso, né? A pessoa, então, ela tem que aguardar esse prazo, são várias etapas aí? Sim, então o primeiro momento com o tribunal, quando dá a entrada no tribunal, ele pede lá um tempinho para aguardar. Sim. Não é já uma resposta imediata, né? É dentro de 15 dias ele já está dando a resposta. É importante a gente frisar assim, o tribunal ele pode aprovar ou como ele pode rejeitar também. Porque se o libelo não tiver nenhuma característica para nulidade, o tribunal não vai aceitar. Sim. Né? Porque Então, não é qualquer caso, né? É importante a gente destacar isso, né? Isso. Por isso que a gente pede que depois volte para a gente ler junto o libelo, Sim. por causa disso. Porque se é uma situação que está tudo perfeitamente harmonioso, como é que vai mandar para o tribunal para dizer que esse sacramento do matrimônio foi nulo? Sim. Né? Então tem que ter alguma deficiência, vamos dizer assim, para que esse processo possa caminhar no tribunal. Bom, chegou, aí veio a resposta e o tribunal vai marcar uma data para ir lá para assinar o processo, né? Depois aí já vai para a ouvidoria. Logo em seguida já vai para a ouvidoria. Como nós falamos aqui da nossa diocese, fazemos tudo aqui na nossa pastoral, né? Aí depois pega esse depoimento e leva até o tribunal. E deixa no tribunal. Aí as pessoas já vão ser marcadas para ela, né? Para ela ir lá, para ela ler o que foi escrito sobre a nulidade ou o veto, se tiver. Daí ela vai no tribunal, daí ela lê tudo isso aí. Então, assim, às vezes eu explico meio rapidinho assim, mas acho que deu para entender. Não, né? deu para entender sim. É que eu falo meio rapidinho assim. Não, porque mas deu para entender. para o meu entendimento Sim. é esse caminho, vai para o tribunal, daí a pessoa vai fazer a sua resposta, depois ela vai lá, assina, depois ela marca-se a data, para o depoimento, bem no tribunal, né? Até para ela contar aquilo que Sim. foi escrito no libelo, é isso? Sim, Exatamente. exatamente, para ela confirmar que porque vai ter as perguntinhas ali. Sim. E as testemunhas também tem que estar de coerência E com tem que ter testemunhas, é isso? Sim, temos que ter as testemunhas, né? E até de 3 a 4 testemunhas. Né? Então são pessoas, né, Diácono, que são... que viram e acompanharam a vida do casal. Isso é importante. Isso que é importante. E é Você entendeu, interessante Vanessa? isso. Então, por não exemplo- é só eu, o marido, só o esposo e a esposa falando, não, né? Não, então, por exemplo, vamos supor, a parte que vai abrir o processo, o demandante e tal, vai te convidar para ser testemunha. Só que você só esteve no casamento deles. Vai ajudar em alguma coisa? Não, né? Porque... O interessante é que acompanhasse toda a vida deles, né? Desde o namoro, noivado, né? Sim. For acompanhar. Assim. Então pode ser familiares, o pai, a mãe, irmãos, pode ser. Pode ser pessoas também que não sejam católicas, tá? De outra denominação, né? Pode também ser, desde que ajudem também nessa parte das testemunhas. Então é preciso que abra o processo, precisa que tenha pelo menos 3 testemunhas. Né? A gente sempre orienta que tenha 4 para que seja. Então vai ser ouvido essas 4 pessoas e mais essa parte que abre o processo, que a gente chama de demandante, Sim. que é aquela pessoa que abriu o processo, né? Para que
possa pegar as informações a partir daquilo que a pessoa possa ajudar. Então, se vai uma pessoa lá que só foi no casamento, outras perguntas relacionadas que poderiam ajudar, ela tem o desconhecimento. Então, ela perde o tempo dela também. Sim. E a pessoa que abre o processo perde também, né? Então, procurar ter isso daí, né? Procurar essas pessoas, né? Tem mais ali... que conheça mais dessa intimidade, né? Exatamente. Às vezes o padrinho, que às vezes convidou porque realmente já conhece desde o namoro, né? Exatamente. Tem tudo isso, né? Agora, uma última pergunta aqui, a gente já está caminhando para o final, é se existe um tempo de matrimônio para pedir a nulidade. Acredito que a pessoa queira dizer aí, só quem tem 1 ano de matrimônio ou não, quem tem 10 anos, 15 anos. Ou meses, né? Ou meses. A gente já pegou casos de meses. Gente, né? Meu Deus, que triste. Pegamos casos de meses, né, Diácono? E tem esse prazo, Diácono, esse tempo, assim, limite? Não, o tempo não tem. Né? Tempo assim, especificamente, tem que ser 1 mês, tem que ser 2 meses. Não. A partir do momento que você separou, né? Agora, para entrar com o processo no tribunal, aí se pede no mínimo 6 meses de separação, né? Que já tenha separado um divórcio também no civil, né? Que já seja separado no civil. Que a partir da separação no civil. A partir do civil, porque vai ter que enviar para lá, né, a cópia do divórcio ou do que o cartório determinou lá. Então, não é que é uma exigência, mas se pede no mínimo 6 meses porque tem alguns que fica decepcionado naquele momento, mas depois vê que não é tudo aquilo que ele imaginava. Sim. E pode reatar esse sacramento do matrimônio também. Muito bem. A gente chegou ao final do programa. Vamos reforçar então, Fábio, o telefone, né, da Pastoral Judiciária e também o endereço. E para quem quiser saber mais, né, claro que a gente pincelou aqui, né, e é importante reforçar, Diácono também, Fábio, que cada caso é um caso, por isso a importância de buscar aí, né, igual como o Diácono disse, às vezes na sua paróquia, pastoral familiar, num primeiro momento, se você quiser um aconselhamento, entender, né, porque dificuldades todos nós temos, né, na nossa vida aí matrimonial, mas às vezes a gente precisa realmente de alguém ali para mostrar pra gente qual que é o caminho, né? Às vezes a pessoa precisa realmente entender se é isso mesmo, se não é, e o diácono aí, o padre, pode com certeza ajudar muito mais. Por favor, Fábio. Então, a sede da Pastoral Judiciária, ela se localiza na Avenida São João, número 2650, no Jardim das Colinas. Hoje, atualmente, também o prédio da Cúria Diocesana. Também no mesmo espaço também nós temos lá o seminário diocesano também. E você pode sempre ligar no telefone o 4009-8392, sempre a partir assim, das 14 horas, na parte da tarde, que daí a gente vai estar atendendo e passando as agendas, tanto dali da nossa sede, como também de outras paróquias também. Sim. Que a gente pode indicar tais paróquias que têm esse atendimento e passar o telefone da secretaria daquela paróquia, porque lá tem um diácono, ou tem um casal da Pastoral Judiciária. Hoje nós temos aproximadamente quase 35 membros da pastoral, né? Dentre eles os diáconos, e tem uma religiosa também, né? E os demais que fazem parte também da pastoral familiar também, ou pastoral, algumas acompanham as equipes também de segunda união, né? Que temos também nas paróquias. E só para falar um pouco dessa questão da formação, nós encerramos agora no mês passado, nós passamos por todas as regiões pastorais de nossa paróquia, né? Nós tivemos a formação com o Padre Carlos, que é o vigário judicial lá de Aparecida. Ele nos acompanhou em todas as regiões pastorais desde o ano passado, desde o final do ano passado, né? E começando agora também esse restante, que era uma proposta lá do Padre Fabiano, o assessor anterior. Então nós passamos por todas as regiões divulgando o trabalho da Pastoral Judiciária. Então, em si, as regiões, as paróquias, têm já acho um pouco mais do conhecimento aí. Pelo menos para indicar, né? Para indicar. Bacana. Tá bom? Fábio, obrigada mais uma vez pela presença e até a próxima. Com certeza, muito obrigado. Diácono, muito obrigada pela presença, e para encerrar, já vou aproveitar o senhor aqui para deixar uma bênção para nós, para os nossos ouvintes, para começarmos bem a nossa semana. Muito obrigado, né, pela confiança aí também, né, principalmente do tribunal,
e da pastoral de estar aqui. E é com muita alegria que a gente faz isso aí. Então vamos pedir a Deus que derrame sobre nós, sobre as nossas famílias, né, o nosso trabalho, o nosso projeto, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria seja a nossa força, permaneçamos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Obrigada a você que nos acompanhou. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos. Uma excelente tarde para todos nós. E sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. E, gente, sexta-feira é dia de festa. Sim, são 5 anos da Rádio Canção Nova de São José dos Campos, aqui na cidade, no coração do Vale. E vamos ter aí um programa bem especial. Ao longo da semana a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso. E a gente quer convidar você para estar conosco nesse dia, acompanhando essa programação especial e celebrando esses 5 anos da Rádio Canção Nova aqui em São José dos Campos. Fiquem com Deus e até mais. Agora a gente segue para Cachoeira Paulista com o programa Conexão Canção Nova. É isso aí. Boa tarde a todos.